E esses peixes coloridões que tem por aí, hein? Fluorescentes radioativos, os clubber do aquarismo. Quais serão os mistérios que estão por trás dos glowfish? Vou falar um pouco do que eu sei e um pouco do que eu não sei também. Fica aí para tentar entender junto comigo. Fala Gama, Rick Polvo aqui. A prática de colorir os peixes não é de hoje, não é uma novidade. Já existia essa vontade de colorir os peixes e já existia a prática de colorir peixes com diversas técnicas. A gente vai abordar algumas delas aqui, algumas bem cruéis, outras bem misteriosas, algumas com interesse e cunho bem científico que traz benefícios para a humanidade e outros apenas com puro interesse comercial. Se você é aquarista bem antigo como eu, que sou aquarista desde criança e faz tempo que eu fui criança, você já deve ter se deparado nas lojas lá pelo final dos anos 90, início dos anos 2000, você deve ter visto já esses peixes artificialmente coloridos nas lojas de aquarismo. Eu lembro quando eu ia com meu pai lá no aquário de Itaquera, na Avenida Jacupêssego, esse era um passeio que a gente fazia de final de semana. Eu lembro de avistar nas baterias dessa imensa loja alguns peixes muito coloridos. Ali no caso, tinha bastante variedade de tetras dos mais transparentes possíveis, inclusive o peixe vidro, mas também os tetras negros e os paulistinhas, que tinham a coloração visivelmente alterada artificialmente. Também era possível encontrar alguns papagaios coloridos e alguns outros papagaios com desenhos claramente feitos de forma bem manual, de gosto bem duvidoso, inclusive. Não sei como alguém pode achar isso bonito, na moral. Certo que gosto é gosto, mas isso aí tá bem feio. Naquela época, o que a gente encontrava de forma comercial não era o glowfish que a gente tem hoje. Naquela época, os peixes eram coloridos de forma manual e até artesanal, eu diria. Acontece que a prática de pintar os peixes, na verdade, ela tem um início de cunho científico. A prática de marcar os peixes com alguma coloração diferente, alguma marcação diferente, ela vem da ciência da necessidade de você marcar indivíduos que estão passando por processos de pesquisa para que você tenha um controle melhor dos resultados. A primeira técnica para colorir peixes que eu vou citar aqui é o método de injeção subcutânea de pigmento. Ainda hoje essa técnica é utilizada na ciência para marcar peixes. E como eu disse, o intuito de marcar os peixes na ciência é para que realmente o cientista tenha controle de qual indivíduo é qual dentro do recinto, para ele ter o controle de qual procedimento foi aplicado naquele indivíduo, tudo em caráter de pesquisa mesmo. E aí ainda hoje é possível encontrar empresas especializadas nisso. Apesar de ser algo injetável, eles dão o nome disso de etiqueta. Seria um implante visível de etiqueta de elastômer. É um material que, segundo as empresas especializadas nesse ramo, é totalmente compatível com o organismo dos animais e serve para marcar os mais diversos tipos de animais que estão sob procedimentos científicos. Numa descrição de uma empresa que eu encontrei aqui, eles conseguem marcar crustáceos, cefalópodes, gastrópodes, répteis, anfíbios e até pequenos mamíferos. Com os cientistas utilizando essa técnica de injeção para marcar os peixes, obviamente, alguém achou uma boa ideia fazer isso de uma forma comercial e começou a explorar as possibilidades da injeção de tinta em peixes translúcidos. Claro que das tintas mais discretas possíveis, né? Os caras escolhiam as cores mais vibrantes possível para ter um apelo comercial cada vez maior, cada vez mais gritante, cada vez mais de gosto bem duvidoso. As principais vítimas desses procedimentos foram os peixes vidro, onde tinham a aplicação estratégica de pontos estratégicos do corpo desse animal, onde não atingiria nenhum ponto vital, seria injetada uma tinta fluorescente que ficaria visível por conta da sua característica translúcida. Obviamente, esse procedimento deve ser bem doloroso. Existe uma comparação que o pessoal faz que a agulha utilizada para ser possível injetar tinta no peixe seria como se alguém enfiasse um lápis na sua pele. Essa é a proporção do diâmetro da agulha utilizada, aplicada na pele do animal, em comparação com um objeto sendo inserido na nossa pele. Gostosinho não é. Claramente o animal é submetido a algum tipo de sofrimento. E esses peixes coloridos eram bem comuns nos anos 90 e no início dos anos 2000. Mesmo sendo proibidos, a gente sabe que no ramo do aquarismo é muito difícil existir algum tipo de fiscalização nas lojas. Até hoje, inclusive. Então esses peixes coloridos dessa forma foram bem comuns e tiveram um sucesso até que razoável nos anos 90. Mas as crueldades para tentar colorir um peixe não param por aí nessa época. A segunda técnica que eu vou mencionar é uma literal tatuagem. E de tatuagem
Tatuagem eu entendo porque eu não contei pra vocês, mas eu sou tatuador. E eu posso dizer que tatuagem dói para um caralho. Essa técnica de pigmentar o peixe é bem rústica, rudimentar, cruel, desnecessária e tem o resultado mais ridículo que a gente pode ter em todas as técnicas que eu vou apresentar por aqui. Não tem como dizer que esse peixe ficou bonito. Esse povo realmente tem um gosto bem duvidoso. Então os peixes tatuados, por incrível que pareça, alcançaram um razoável sucesso nas lojas de aquarismo. Eu lembro de ser criança ainda e ver esses peixes nas lojas e ficar me perguntando por que alguém gostaria de ter um peixe tão feio. Além de ficar me perguntando se esse peixe já nascia daquele jeito e como que conseguiam controlar esse tipo de coisa. A ingenuidade de uma criança, porque com o olhar de um adulto minimamente inteligente, fica bem claro que esse peixe foi rabiscado e fica bem claro que gostosinho não foi. Acho que essa é uma das técnicas mais cruéis de pigmentação de peixes, se é que existe alguma que não seja cruel, mas a próxima técnica vai deixar você, no mínimo, abismado. Já viu aqueles peixes papagaio? Tem uma coloração azul ou verde, num tom mais opaco, não tão fluorescente como os glowfish de hoje, mas que mesmo assim são coloridos. São várias espécies que têm a possibilidade de ser coloridas da forma que eu vou explicar agora. É uma técnica chamada de diping. É sério, isso é muito cruel. Os peixes são mergulhados numa solução cáustica. Essa solução vai eliminar todo o muco do peixe e deteriorar superficialmente a pele do animal, abrindo pequenos poros por todo o corpo do bicho. É como se alguém jogasse ácido na sua pele e depois do ácido colocasse tinta nos ferimentos. Isso é basicamente o processo da tatuagem. A gente abre um ferimento controlado aplicando tinta, mas essa técnica está abrindo todo o corpo do animal. Eu disse todo o corpo do animal. Eu disse todo o corpo do animal, o que obviamente causava graves problemas nesse peixe, incluindo a cegueira. O peixe era cruelmente mergulhado nessa solução cáustica. Essa solução abria pequenos poros na pele dele e ele, mergulhado numa solução, tem a tinta, tem os poros impregnados desse pigmento, fica ali curtindo por algumas horas e os que sobrevivem a esse procedimento saem de lá pigmentados, onde vão passar por um processo de cicatrização para posteriormente serem vendidos nas lojas de aquarismo. Obviamente a taxa de mortalidade é alta nesse procedimento, o que obviamente deixa o preço desse peixe bem caro, algo proveniente de uma técnica tão terrível. Então antigamente já existia peixes com coloração modificada no mercado, com essas diversas técnicas. Porém, muito antes disso, inclusive, lá pela década dos anos 60, 70, a ciência já pigmentava peixes com objetivos científicos de pesquisa, utilizando a modificação genética do peixe para que ele já nasça com essa característica, que de verdade eu ainda não consegui entender com toda a pesquisa que eu fiz. Eu não consigo entender porque, segundo o descritivo que a gente encontra pesquisando na internet, essa pigmentação se dá pela aplicação da genética de seres quinidários, que vão emprestar a genética da coloração, que realmente eles têm a coloração bem fluorescente, e aí essa genética seria aplicada nos peixes. Pelo que eu encontrei de pesquisa, a intenção era pigmentar determinados órgãos do peixe para que ficasse visível e mais fácil do cientista visualizar a evolução do tratamento de diversos testes naquele indivíduo. O alvo principal desse tipo de pesquisa sempre foi o Daniel Herriot, o famoso paulistinha. Esse peixe é o peixe mais utilizado na pesquisa e na ciência para que sejam encontradas técnicas e diversos tipos de tratamento, inclusive de câncer, enfim. É um peixe muito explorado no ramo científico. Eles têm uma resistência muito alta, uma taxa de reprodução gigantesca, a eclosão dos ovos é algo absurdamente rápido, o peixe tem um crescimento bem acelerado e fora outras características, esse peixe é muito utilizado na ciência para infinitas pesquisas. Você encontra pesquisas de tudo quanto é tipo utilizando esse peixe. Se você quiser dar uma pesquisada, pesquisa pelo nome em inglês desse peixe, que seria o zebrafish. Pesquisa um pouquinho sobre ele e você vai ver que ele é utilizado em muitos ramos da ciência para muito tipo de pesquisa. Os cientistas, utilizando esse peixe, colorindo determinados órgãos desse peixe, conseguiam observar a evolução de tratamentos ou de inúmeros tipos de pesquisa. Ficava fácil da ciência visualizar os resultados do que for que eles estivessem aplicando nesse peixe. Claro que o ser humano, sendo bem zoião do jeito que é, viu nisso uma grande possibilidade comercial. É óbvio que o aspecto do animal fica interessante. É algo diferente que você não encontra na natureza. Obviamente que tem mercado, tem gente querendo esse tipo de peixe no aquário. Quanto mais diferente, melhor para essa galera.
E aí algumas empresas asiáticas começaram a desenvolver esse tipo de animal colorido com a mesma técnica dos cientistas e disponibilizando no comércio. Pelo que eu pesquisei, esses peixes têm o DNA modificado e inserido no DNA desses peixes código genético de outros seres que têm essas características coloridas, principalmente vindo dos quinidários. Realmente eu ainda não consigo entender porque, pelo que eu sei, os quinidários utilizam uma relação simbiótica com seres que têm esse tipo de coloração. Normalmente seres unicelulares. A gente conhece, ou deveria conhecer, as zooxantelas, por exemplo, ou as zooclorelas. São seres unicelulares que têm essa coloração, são seres autótrofos, fotossintéticos, que vivem em simbiose com diversos tipos de quinidários. E nessa relação simbiótica, onde eles praticam a fotossíntese, eles liberam uma carga energética através da glicose para os quinidários, e os quinidários em troca os abrigam, dando proteção para esses seres unicelulares. E aí eu não consigo entender se a genética inserida nos peixes é a genética do quinidário ou a genética desses seres unicelulares. Eu imagino que, se for dessa forma, na base do DNA, tá mal explicado. Na verdade, deve ser aplicado o código genético desses seres unicelulares e não dos quinidários, porque os quinidários em si não são coloridos. A zooxantela é colorida, que vive dentro do quinidário, da anêmona, dos corais, das águas-vivas. Esses seres unicelulares são coloridos. O animal em si não. Então esse é um primeiro ponto que me gera muita dúvida. E, de verdade, eu não achei nenhum lugar explicando isso da forma minimamente correta, na minha opinião. Mas enfim, essa questão técnica é muito técnica pra gente tentar entender num videozinho de alguns minutos. Bom, essa técnica surgiu, como eu disse, lá nos anos 60, através do pioneiro, o Paulistinha, que tinha os seus órgãos tingidos ali de forma controlada pela ciência. A partir daí, surgiu o interesse comercial de algumas empresas em fazer isso para disponibilizar para o mercado do aquarismo, que já vinha num crescimento grande nessa época. E aí a primeira empresa que se aventurou nesse ramo comercial da coloração através do DNA foi uma empresa asiática chamada Taikong. Obviamente, eles encontraram alguns obstáculos aí para a comercialização desses peixes em bastantes países. Mas isso é porque é uma empresa asiática. Aparentemente, o mundo não confia tanto nos asiáticos nesse quesito. Modificações genéticas nos peixes existem em vários níveis. Os King estão aí para mostrar pra gente. Só que a modificação genética no King vem através da seleção genética. Você cruza propositalmente indivíduos que têm determinadas características para gerar novas características nas sequentes gerações desses animais. Aqui a gente está falando de algo provocado de forma bem direta e bem rápida. Para você conseguir uma seleção genética de um animal, são várias gerações até conseguir um resultado. Aqui a gente está falando de aplicar uma solução em uma matriz e as gerações seguintes dessa matriz já serão modificadas imediatamente. O que eu quero dizer com isso é que até aí eu não consigo definir uma nota ética para esse tipo de aplicação, porque as modificações genéticas estão aí não só nos peixes, em vários produtos que a gente utiliza hoje em dia. Eu realmente não sei até onde seria a hipocrisia da minha parte determinar se isso é algo imoral ou não, mas de fato muitos países enxergaram essa prática como algo no mínimo contravensivo. Na minha opinião, rola um preconceito do mundo porque isso tem origem oriental, porque logo em seguida uma empresa americana começou a desenvolver uma técnica bem parecida. E aí, obviamente, porque vem dos Estados Unidos, a abertura do mercado mundial foi bem maior. Seria a Yorktown Technologies. Essa empresa começou a produzir os paulistinhas coloridos artificialmente para atender inicialmente o ramo científico, mas obviamente alguém enxergou grana nessa prática e também externou para o mercado ornamental. Só que diferente da técnica oriental que utilizava a genética de águas-vivas, essa empresa americana utilizava a genética de corais. De novo, eu acho que isso está errado. Não é a genética do coral que eles utilizam, mas sim a genética da zooxantela que está dentro do coral. Eu acho que esse tipo de explicação é bem superficial para ficar fácil da galera entender, só que traz confusão. Mas enfim, eu acho que fica mais fácil de explicar que eles tiram a genética do quinidário e não do simbionte que tem dentro dele. E aí, da iniciativa dessa
dessa Yorktown surgiu uma empresa chamada GloFish. E aí, essa GloFish, com todo o aparato científico por trás, porque vem de uma empresa de cunho científico, teve muito mais acesso a pesquisas e a técnicas para conseguir fazer a inserção desse código genético em vários tipos de peixes. E aí não era mais só o Paulistinha, que era geneticamente modificado para virar um X-Men, um X-Fish. Agora, outras espécies tinham a possibilidade de serem coloridas. E até hoje surgem novos produtos dessa empresa GloFish. Recentemente, eu acho que é por isso que tantos pedidos aqui no canal para se gravar um vídeo sobre esse assunto. Recentemente, a GloFish lançou os betas coloridos. Honestamente, mesmo com tanto tempo no aquarismo, eu só fui saber que esses peixes eram geneticamente modificados recentemente, porque eu já tinha a capa do preconceito com relação a peixes artificialmente coloridos por causa das técnicas dos anos 90 e início dos anos 2000, aquelas técnicas cruéis que eu citei no início do vídeo. Com essa capa de preconceito, justificável inclusive, eu não tive tanto interesse em saber como que os peixes de hoje eram coloridos, porque para mim envolvia algum tipo de técnica cruel. Se a técnica de alteração do DNA é cruel ou não, de verdade eu não consigo determinar, porque eu não sei até onde isso é dolorido, pelo menos para os que são comercializados. Eu digo pelo menos porque no site da GloFish eles explicam que os peixes que são vendidos coloridos são descendentes de peixes que têm o DNA alterado, ou seja, o peixe que você compra colorido, ele não tem uma intervenção direta no indivíduo. Os ancestrais desse peixe sim, mas o peixe que vai para sua casa não. Segundo a GloFish, eles já nascem dessa cor e têm a capacidade de propagar essa genética nas seguintes gerações. Acredito que se alguém sofreu algum tipo de dor ou de razoável crueldade para se conseguir esse resultado, foi o ancestral, foi o peixe origem, a matriz. Alguém sofreu alguma coisa aí. Mas esse peixe que chega na sua casa já é, segundo a GloFish, provenientes da reprodução dos peixes originalmente modificados. Mesmo que esses peixes sejam frutos de reproduções, eu fico na dúvida sobre a variabilidade genética que se pode conseguir num processo como esse. Você precisa de milhares de matrizes para conseguir eliminar a possibilidade dos efeitos danosos da consanguinidade. A gente já viu sobre os efeitos ruins que a consanguinidade pode trazer para um indivíduo no nosso vídeo sobre os Jack Dempsey Blue. Honestamente, eu não reparei nada até o momento que pudesse me mostrar uma característica ruim desse tipo de procedimento, a não ser a própria coloração, que eu acho bem feia. Eu me interessei por pesquisar o que estava acontecendo com os peixes coloridos hoje em dia, além dos comentários aqui no canal, porque eu estava observando os peixes de um cliente meu, que são GloFish. Eu estava olhando bem de perto e eu reparei que até os olhos do peixe são coloridos. Alguns têm a coloração mais acentuada nos olhos do que outros, mesmo sendo da mesma coloração. E aí eu fiquei pensando, nossa, que tinta forte que aplicaram nesse peixe, que até o sangue do animal foi colorido. E aí depois dos comentários aqui no canal e depois eu pesquisando sobre o assunto, que eu fui entender que a mudança está na genética, realmente está no sangue do animal. Só assim os olhos do bicho poderiam ser coloridos também, pelo menos de uma forma que não deixasse ele cego. Bom, mesmo tendo uma técnica de coloração menos cruel, não sei até que ponto, que as técnicas dos anos 90, ainda assim esses peixes são proibidos em alguns lugares do mundo, inclusive dentro dos próprios Estados Unidos. Alguns estados, como a Califórnia, por exemplo, não permite a posse desses peixes. Mas na Califórnia, a venda ou posse de animais geneticamente modificados é proibida não só no aquarismo, mas em qualquer tipo de animal. O Canadá tá mais na minha vibe, de não saber o que fazer. No Canadá é proibido com base na falta de informações para que eles tenham uma opinião sobre o assunto. No momento, não é permitido a venda e posse desse tipo de peixe no Canadá. Eles também aparentemente são proibidos em bastantes lugares da União Europeia, e na Nova Zelândia eles são definitivamente proibidos e acarretam em multa para o proprietário, além do sacrifício dos animais que forem encontrados. A gente vê que existe uma preocupação mundial em relação a esse tipo de técnica.
Pode ser por falta de informação, ou pode ser porque realmente tenha algo que caracteriza algum tipo de crueldade animal, principalmente nos dias de hoje, onde a consciência sobre a crueldade animal é bem latente na sociedade. No Brasil, eu não consigo entender bolhufas do que a legislação determina. Consigo entender que é no mínimo uma contravenção, não chega a ser proibido, é algo que não seria recomendado na legislação. E isso dá abertura para um monte de tomada de decisão judicial com base em regras cagadas por aí. Na Pet Hobby, eu como responsável pela compra dos peixes que são comercializados, eu prefiro não disponibilizar esses peixes na bateria, mas simplesmente por questões de, se alguém quiser fazer uma denúncia que vai gerar um problema judicial para a loja, pode acontecer, unicamente porque a própria justiça não sabe o que fazer com esses peixes ainda. O apelo comercial existe, a procura por esses peixes lá na loja existe bastante, mas ainda não tem nada tão sólido e determinado se existe ou não algum tipo de crueldade. É tudo muito obscuro nas informações que a gente encontra sobre esse tipo de peixe. E a legislação ainda não determinou se isso é definitivamente proibido ou não. Na dúvida, em todas essas dúvidas, eu prefiro não arriscar. Bom, galera, eu acho que é isso. Se vocês quiserem abrir uma discussão nos comentários sobre esse assunto, seria legal a gente discutir. De repente, dependendo da discussão que for gerada aqui nos comentários, a gente pode gravar uma segunda parte desse vídeo, trazendo a opinião dos aquaristas sobre esse assunto. Com tudo que foi elucidado aqui nesse vídeo, você tirando as suas conclusões e fazendo as suas próprias pesquisas sobre o assunto, usando as direções que foram apresentadas aqui, é possível a gente abrir uma discussão e, através dessa discussão, produzir mais um vídeo que determine, na nossa opinião como aquaristas, se é legal ou não ter esse tipo de peixe no aquário. De verdade mesmo, eu como aquarista ainda não consigo opinar definitivamente se essa prática é imoral ou não, cruel ou não. Não sei até onde caracterizar como imoral ou não. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não esqueçam de comentar aqui, deixar sua opinião sobre. Vamos abrir esse debate, vamos abrir essa discussão de forma saudável e tentar trazer um resultado num próximo vídeo, beleza? Não esquece de curtir, de compartilhar, dar essa moral aí pra mim. Tô precisando do crescimento desse canal aqui, vocês já sabem disso, já tô cansado de falar. Então é isso. Tchau.